Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática do nosso canal Aula na Tela. Continuando o nosso conteúdo sobre equação de segundo grau, agora nós vamos ver a equação incompleta. Como é que nós vamos fazer para resolver uma equação incompleta do segundo grau? Então, o que seria resolver uma equação? Então, aqui eu tenho duas equações. A primeira equação, y ao quadrado menos 25, e a segunda equação, menos 2x ao quadrado mais 8x. O que seria resolver uma equação? Então, eu vou ter que procurar qual é o número que eu vou colocar no lugar daquela incógnita, que para quando eu resolvo esta equação, eu encontre o valor zero. E assim eu vou fazer também o nosso segundo exemplo. Então, imagine um valor que você eleve ao quadrado, retire 25 e dê igual a zero. Pensou? Então, para a resposta, a gente tem aqui duas raízes. Por isso que eu tenho y1 e y2, porque eu vou ter dois valores. Naquela equação, tanto vai servir o menos 5, como também vai servir o 5 positivo. Por quê? Menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5 dá 25. 25 menos 25, zero. Se for o 5 positivo, também dá certo? Dá. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, também encontra o valor zero. Na nossa segunda equação, o valor aí que nós vamos encontrar que vai satisfazer, que vai ser raiz da equação, eu tanto posso chamar o x1 de zero, mas eu também tenho outro valor que vai servir, que é o 4. Então perceba, se eu substituir o zero naquela equação, quando eu resolver, vai dar zero. Da mesma forma também, quando eu colocar o 4 e resolver, eu também vou encontrar zero. Por quê? Vamos ver lá, ó, 4. 4 ao quadrado é 16. Menos 2 vezes 16 dá menos 32. 8 vezes 4, 32. Menos 32 mais 32, eu vou encontrar zero. Então, posso afirmar que 0 e 4 são raízes da equação. Então, resolver uma equação é isso, é descobrir quanto vale esta variável. Resolvendo equações na forma ax ao quadrado mais bx igual a zero, ou seja, é uma equação incompleta. Vocês percebem aqui que eu tenho o coeficiente A, tenho o coeficiente B e eu não tenho o coeficiente C, ou seja, é uma equação incompleta em si. Vamos acompanhar aqui a seguinte situação. Ó. Um número real é tal que seu quadrado é igual ao seu triplo. Qual é esse número? Então, como a gente não sabe qual é esse número, nós vamos chamar o número de x. E basta você voltar para o problema e tirar essa parte do português e transformar numa linguagem matemática. Então, vamos aqui, ó. O quadrado, então seria o quê? Ó? O quadrado desse número seria x ao quadrado. É igual ao seu triplo, né? 3 vezes x. E aí, como é que a gente iria resolver para descobrir que vai dar 0 e 3? Vamos aqui no quadro para a gente detalhar. Então, pessoal, para a gente resolver aqui esse exemplo, a gente tem que x ao quadrado é igual a 3x. Vamos pegar esse 3x e vamos colocar ele para o primeiro membro. Então, vai ficar x ao quadrado, 3x está positivo, vem para cá para o primeiro membro, menos 3x, e a gente vai igualar a zero. Perceba que eu tenho o coeficiente A, o coeficiente B e eu não vou ter o coeficiente C. Então, como é que eu vou resolver essa equação? Né? Vocês já aprenderam na nossa aula sobre fatoração de polinômios e a gente consegue resolver isso aqui colocando o x, que é o nosso fator comum, em evidência. Então, vamos colocar o x aqui em evidência e vamos fazer uma divisão. X ao quadrado para dividir por x vai ser x menos 3 eu não consigo dividir por x, eu vou repetir, e x para dividir por x aqui vai ser 1. Quando eu colocar esse 1 aqui, quando eu for multiplicar, não vai alterar o valor, então eu não vou colocar. Então aqui, quando você dividir x ao quadrado menos 3x por x, você vai encontrar x menos 3 e vamos igualar a zero. Então, como eu tenho uma multiplicação aqui de dois fatores, eu tenho como resposta o zero, eu consigo entender que pelo menos um desses fatores é igual a zero. Então, eu já posso afirmar que x é igual a zero. Então, aqui é um valor para a raiz, para o x. Eu também posso pegar agora essa segunda parte aqui, ó, que é o x menos 3, que também vai ser igual a zero. Se x menos 3 é igual a zero, x vai ser igual a zero. Eu tenho menos 3, vai passar para o segundo membro, mais 3. Então, eu vou ter que x é igual a 0 mais 3, 3.
Então, aqui eu vou encontrar o meu conjunto solução, né, para essa equação aqui, os dois números, né, que eu posso substituir aqui na variável x, é o valor 0 e o valor 3. Quer saber se acertou? É só pegar esse valor que você encontrou, colocar aqui no lugar do x e resolver, que você vai ver que vai dar certo. Por exemplo, 0. 0 ao quadrado é 0. 3 vezes 0, 0. 0 é igual a 0. Concorda? 3. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3 também é 9. Então, logo, os dois números aí que satisfazem essa equação é 0 e 3. Então, pessoal, após a gente resolver o nosso exemplo, a gente encontra aí que os dois valores, né, 0 e 3. Resolvendo equações na forma x ao quadrado mais bx igual a 0, também mais equações aí incompletas em C. Vou fazer os dois exemplos e o terceiro vocês vão fazer aí em casa. Pessoal, nosso primeiro exemplo aqui, nossa primeira equação, 9x ao quadrado menos 3x igual a 0. Então, vamos colocar aqui o nosso fator comum em evidência. Então, vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou ter o 9x ao quadrado menos 3x, que eu posso dizer que eu tenho 3x, né? 9 para dividir por 3, aqui vai ser 3. X ao quadrado para dividir por x, aqui vai ser x. Menos 3 para dividir por 3, ou melhor, 3x para dividir por 3x, aqui eu vou ter 1. Também vou ter que igualar a 0. Então, o mesmo procedimento. Eu tenho uma multiplicação aqui de dois fatores que está tendo como resposta 0. Então, já vou dizer que 3x é igual a 0. Se 3x é igual a 0, x vai ser igual a 0. O meu 3 que está multiplicando, esse 3 vai passar dividindo. Então, eu vou ter que 0 para dividir por 3, aqui eu tenho 0 e eu acho a minha primeira raiz. Também posso fazer o seguinte, ó, que 3x menos 1 também ser igual a 0. Então, eu vou fazer 3x vai ser igual a 0, tá menos 1, vai passar para cá, mais 1. Então, 3x vai ser igual a 0 mais 1, continua 1, e x vai ser igual a 1. O 3 está multiplicando, o 3 vai passar dividindo. Então, eu encontro aí que o meu outro valor de raiz para o x é 1/3. No nosso segundo exemplo aqui de equação, a gente tem 3x ao quadrado menos 27x igual a 0. Nosso fator comum aqui em evidência vai ser o 3x, né? 3 para dividir por 3 vai ser 1. E x para dividir por x, quer dizer, x ao quadrado para dividir por x, nós vamos ter apenas o x. Menos 27 para dividir por 3 aqui, nós temos 9. E x para dividir por x, né, vai ser 1, que nós não vamos colocar porque não vai alterar o nosso resultado. E vamos igualar a 0. Então, se 3x vezes x menos 9 está dando igual a 0, né, então eu também posso dizer que o 3x vai ser igual a 0. E x vai ser igual a 0, o 3 está multiplicando, o 3 vai passar dividindo. Logo, o nosso 0 para dividir por 3, a gente encontra aí como valor para o x 0. E a nossa segunda parte aqui é que x menos 9 vai ser igual a 0, então x vai ser igual a 0, está menos 9, vou passar para cá, mais 9. Então, x vai ser igual a 0 mais 9, 9, e a gente encontra aí como solução para essa equação 0 e 9. Então, pessoal, após a gente resolver esses dois exemplos, né, a gente encontrou aí o nosso gabarito, né, para a primeira equação 0 e 1/3, nossa segunda equação 0 e 9, e esse terceiro exemplo vai ficar para vocês fazerem em casa. Após vocês resolverem, né, espero que vocês encontrem aí como resposta o conjunto de solução 0 e menos 2. Resolvendo equações na forma ax ao quadrado mais c, ou seja, é uma equação incompleta em B. Eu tenho o coeficiente A, tenho o coeficiente C e eu não tenho o coeficiente B. Então, acompanhe a seguinte situação. A medida da área de uma praça quadrada é de 144 metros quadrados. Quanto mede o lado dessa praça? Então, perceba aqui que é uma praça quadrada, que é uma vista aérea. E como é a praça quadrada, né, a gente não sabe quanto vai ser essa medida. Então, nós já vamos aqui dizer também que a medida do lado da praça vai ser a medida x.
E perceba também que quando a gente faz o lado ao quadrado, nós vamos ter essa área. Então, como é que nós vamos resolver para descobrir quanto vai ser a medida dessa praça? Então, perceba, x ao quadrado é igual a 144. Vamos tentar resolver aqui no quadro? Então, pessoal, para a gente resolver aqui esse exemplo, né, do lado da praça, as nossas informações, né, o lado da praça vai medir x, e vocês vão saber que quando a gente pegar esse lado, que é x, e elevar ao quadrado, nós vamos encontrar a área. A própria questão nos disse que a área vale 144 metros quadrados, né? Então, como é que nós vamos resolver? Eu vou ter que procurar um valor que é elevado ao quadrado de 144. Então, x vai ser igual, expoente 2 passa para o segundo membro como raiz quadrada. E sempre que você for trabalhar com raiz quadrada, você vai lembrar que tanto vai ter o valor positivo como o valor negativo. Então, vai ser raiz quadrada de 144. Então, x vai ser igual a mais ou menos, a raiz quadrada de 144, né, vai ser 12. E aí você vai ter que analisar. Tanto serve como resposta o mais 12, como o menos 12. Só que praça, você não vai ter medida negativa. Logo, o valor aí que vai lhe interessar é o 12 positivo. Ou seja, para que você tenha uma praça que tem uma área de 144 metros quadrados, né, o valor de lado precisa ser igual a 12 metros. Então, pessoal, após a gente resolver esse exemplo, né, aqui a forma detalhada, e a gente encontra como resposta realmente aqui para o lado dessa praça igual a 12 metros. Vamos aqui resolver algumas equações da mesma forma. Vou resolver as duas primeiras e a terceira fica para vocês aí em casa resolverem. Dessas duas equações aqui, perceba que elas são equações incompletas em B. Então, como é que nós vamos proceder? Simplesmente o seguinte, ó, vamos colocar o A e o C para o segundo membro. Então, vai continuar aqui 9x ao quadrado igual a, tá menos 49, passa 49 positivo. Agora, x ao quadrado vai ser igual, né, 49, eu vou repetir aqui o 49, e o meu 9 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E agora eu vou pegar esse expoente 2 aqui e vou passar para o segundo membro. Então, o expoente 2, ele vai passar como raiz quadrada. Então, vai ser raiz quadrada de 49 sobre 9. Então, x vai ser igual, sempre lembrando, trabalhando com raiz quadrada, tanto vai ter o valor positivo quanto o valor negativo. Então, mais ou menos, raiz quadrada de 49 aqui vai ser 7 e a raiz quadrada de 9 vai ser 3. Não dá para dividir e também não dá para simplificar. Então, raízes, para essa equação aqui, nós temos o 7 sobre 3 positivo e também temos o 7 sobre 3 negativo. No nosso segundo exemplo, é o mesmo procedimento. Então, nós temos aqui, ó, 100x ao quadrado menos 400 igual a zero. Então, vai ficar 100x ao quadrado, o menos 400 vai ter que passar para o segundo membro, então vai ser igual a, tá menos 400, vai passar 400 positivo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 400, o 100 que está multiplicando, 100 vai passar aqui dividindo, e o x vai ser igual a expoente 2, vai passar como raiz quadrada. Sempre o valor positivo e o valor negativo. De quanto? De 400 sobre 100. Tirando essa raiz aqui, nós vamos encontrar aqui, mais ou menos, raiz quadrada de 400 vai ser 20, raiz quadrada de 100 vai ser 10, e eu ainda posso dividir o 20 por 10. Então, x vai ser igual a mais ou menos 20 para dividir por 10, aqui eu vou ter como resposta 2. Ou seja, a raiz dessa equação aqui, tanto vai servir o 2 positivo quanto o 2 negativo. Então, pessoal, após a gente resolver os dois exemplos aí, a gente encontra como conjunto de solução para a nossa primeira equação, 7 sobre 3, tanto negativo quanto positivo, e para a nossa segunda equação, o 2, tanto o menos 2 quanto o 2 positivo. No nosso terceiro exemplo aí, espero que vocês façam em casa, né? E após vocês resolverem, vocês precisam encontrar como conjunto de solução aí o valor menos 1 e o valor mais 1. Determine o número real positivo x para que se tenha
x ao quadrado menos x sobre 2 igual a x menos x ao quadrado sobre 3. Esse exemplo aqui, pelo fato dele ter fração, muitas vezes você pode achar que é uma coisa difícil, você fica procurando maneiras de fazer mais difícil e vocês vão ver como é simples. Vamos aqui no quadro. Então, para a gente resolver aqui esse exemplo, né, ele vai ser um exemplo que tem fração. Então, sempre que tiver fração, você vai ter que usar o mínimo múltiplo comum, né? Não vai aparecer, mas aqui embaixo eu tenho o número 1 e eu vou ter que tirar o MMC de 1, 2 e 3, que vai ser o número 6. Então, eu tenho 3 frações, que eu vou repetir essas 3 frações, e no denominador eu vou ter que colocar o número 6, que é o MMC. Então, como é que eu vou fazer agora? Vou pegar o número 6, vou dividir na parte de baixo e multiplicar na parte de cima, tá certo? Então, 6 para dividir por 2 vai ser 3. E agora eu vou multiplicar o 3 pelo numerador, que vai ser x ao quadrado menos x. Então, o mesmo procedimento. 6 para dividir com 1 vai ser 6. E eu faço 6 vezes x. 6 para dividir por 3 vai ser 2. E eu vou multiplicar por x menos x ao quadrado. Então, como eu já fiz esse procedimento, agora eu posso cancelar o denominador e trabalhar só com a parte de cima, porque eu já encontrei uma equação equivalente. Então, eu faço 3 vezes x ao quadrado vai ser 3x ao quadrado, mais vezes menos vai ser menos, 3 vezes x eu vou ter 3x, igual 6 vezes x vai ser 6x, e agora eu vou fazer o menos 2 multiplicado com o que está dentro de parênteses. Então, menos vezes mais vai ser menos, 2 vezes x, 2x, menos vezes menos vai ser mais, 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Organizando, eu tenho 3x ao quadrado, aqui eu também tenho x ao quadrado, é coeficiente a, com coeficiente a, vou trazer ele para cá, então ele vem menos 2x ao quadrado. Vou agora repetir o menos 3x, que já é coeficiente b, e esses dois aqui também são b, então vou trazer para cá. Vai vir menos 6x e tá menos 2x, vem para cá mais 2x. Não tem mais ninguém, eu vou igualar a zero. Eu tenho 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Aqui vai ser 1x ao quadrado. Menos 3x com menos 6x dá menos 9x. Menos 9x mais 2x vai ser menos 7x e eu vou igualar a zero. Então, aqui está a minha equação. Então, depois de fazer isso, agora nós temos que resolver esta equação, que é x ao quadrado menos 7x igual a zero. Então, aí é uma equação incompleta em C. Vou colocar aqui o fator comum em evidência, que vai ser o x. Então, x, abre parêntese, x ao quadrado para dividir por x, vai ser x, menos o 7. Não dá para dividir por x, eu só repito, e x para dividir por x vai ser 1. Então, aqui vai ser igual a zero. Multiplicação de dois fatores sendo zero, então já sei que o x pode ser igual a zero. Então, o primeiro valor é esse. Eu também posso dizer que x menos 7 é igual a zero. E x vai ser igual, tá? Menos 7, vai passar para lá mais 7. Então, vai ser 0 mais 7. X vai ser igual a 7. Eu tenho dois valores. Eu tenho o valor 0 e o valor 7. Só que a questão é o valor positivo. E o 0, né, de sinal, ele é neutro. Então, a nossa resposta aqui vai ser o 7. Então, pessoal, após a gente resolver, né, esse exemplo, a gente encontra aí que o nosso número é o número 7. E para vocês aqui eu trouxe também um desafio. Resolva o seguinte problema. O dobro de um número somado com seu quádruplo é igual ao dobro de seu quadrado. Qual é esse número? Então, você vai ler e você vai extrair as informações e colocar na expressão matemática que você vai conseguir resolver. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham compreendido nosso conteúdo e até a próxima.